Bom dia, gente, tudo bem? Voltando aqui para mais um vídeo, peço desculpa para os seguidores que eu quase não tô conseguindo gravar vídeos. Esse final de ano aí pela pandemia, o pessoal, é, os juízes, os tribunais deram bastante andamento, bastante julgamentos, então houve um aumento aí no número de prazos, audiência também. Agora, 7 horas da manhã, eu tenho uma audiência 8h30 trabalhista. Mas eu tenho recebido bastante e-mails, mensagens sobre o seguro DPVAT. Muita gente com dúvida. E uma dúvida que eu tive ontem, uma pessoa, um inscrito do canal, assistiu um vídeo e perguntou para mim que ele tinha dado entrada e recebeu um valor muito baixo, que ele inclusive tinha uma outra cirurgia. Ele procurou a seguradora administrativamente. Eu não me recordo se ele foi direto numa agência do correio ou deu entrada pelo aplicativo. Ele tinha uma lesão grave e ele recebeu um valor muito baixo. E ele não ficou contente com esse valor. E daí o que fazer? Aí ele falou que tinha procurado um advogado, só que o advogado não estava respondendo ele, foi viajar, tal, não deu um parecer para ele. O que você pode fazer nesse caso que você deu a entrada e o valor foi muito baixo? Você pode fazer uma revisão na justiça. Se você deu a entrada no administrativo, a nossa legislação, ela obriga que haja o pedido administrativo antes do ingresso judicial. Pelo menos aqui no Paraná, em São Paulo, eu tenho acompanhado as decisões dessa forma. Primeiro, você tem que tentar o pleito na via administrativa. Com o indeferimento ou um recebimento parcial, você pode buscar o judiciário para fazer uma revisão. Nesse caso, o cliente ele tinha uma lesão grave, ele recebeu R$ 1.687,50. Só que ele inclusive tinha uma outra cirurgia marcada e ele estava fazendo fisioterapia. E daí, doutor? Junte a primeira documentação, boletim de ocorrência, prontuário médico, laudos, atestados, notas de farmácia se houver, com gastos, né, notas fiscais, e procure um advogado de sua confiança. Tem muitos advogados que trabalham no êxito da ação, numa porcentagem vencendo e não cobram entrada nenhuma. Então, dê uma pesquisada. Hoje a gente tem um número grande de advogados e procure alguns advogados que façam dessa forma. Então, você vai pagar no êxito da ação quando sair uma porcentagem. Então, é que nem esse cliente, o que eu orientei ele? Pegue toda a documentação, procure o advogado, peça o número do processo para ver se realmente ele ingressou com a ação. Senão você pega a documentação, como você tem uma cirurgia marcada, possivelmente deve ter alguma consulta, algum... ou pode estar procurando médico, peça um relatório médico, um atestado, uma declaração que você vai fazer essa cirurgia. Ou, se essa cirurgia ainda estiver próxima, você aguarda ela, pega esse prontuário de cirurgia, pega um atestado, pega um relatório com o médico. O relatório ou atestado vão ajudar bastante para você pedir essa diferença no judicial. Ele está fazendo fisioterapia, eu pedi para ele pegar também uma declaração do fisioterapeuta falando quantas sessões ele fez, quantas sessões ele ainda tem que fazer, qual que é a evolução que está tendo. Aí procura o judiciário. Aí é um caminho muito importante. Eu já tive ações da pessoa receber 2.332,50 e procurar uma diferença aí para R$ 7.000. Eu tenho de um cliente que ele tinha acho que recebido, agora, a seguradora recorreu e perdeu. Ele tinha machucado o crânio, ele perdeu alguns dentes, ele machucou o joelho, ele tinha recebido 843, eu acho que foi do joelho, alguma coisa assim. A gente fez a justiça, foi para 6.000 e poucos reais, ele gastou com dentista, com despesas com medicamento, teve que tirar um dente no acidente, depois teve que fazer a implantação e recebeu mais os 2.700 no judiciário. A ação demorou um pouco, então, tá com juros e correção, essa ação vai passar de R$ 10.000. Então, é importante tentar a revisão na justiça, sim. Agora, se você já recebeu um valor alto, você tem que conversar com o advogado, analisar a tabela certinho que recebeu, aí talvez não compense você fazer essa revisão. Mas se o valor você acredita que foi baixo, a sua lesão foi maior, você continua em tratamento, você tem novos documentos ainda para fortalecer a sua ação,
Eu acredito que é uma boa você estar procurando um advogado, sim. Tem as pequenas causas, que muitas vezes você pode entrar sem advogado, mas alguns juízes têm um entendimento que por necessitar de prova pericial, o juizado especial civil, as pequenas causas, não pode ingressar ali no juizado. Então, você teria que entrar numa vara civil, né, com a presença de um advogado. Mas aí é entendimento de cada estado, tal. Eu acredito que esse entendimento é certo, não deveria caber no juizado, mas alguns juízes aceitam, né, ser uma prova simples. Alguns estados também, algumas cidades, você vai diretamente no ML, você agenda uma perícia, eles fazem uma perícia sem ser no judicial. Eu já vi isso acontecendo, até inclusive em cidades aqui próximas a mim. Eu tento agendar, não consigo, não sei, eles falam que é só judicial, mas em alguns casos eles agendam administrativamente, você vai com a documentação, pede para fazer um laudo para poder ingressar no DPVAT, e com esse laudo, o que acontece? Você não precisa produzir prova, daí você já pode entrar até no juizado especial civil sem a presença de advogado. Ou você já leva para o advogado, já pode, alguns juízes acabam aceitando como uma prova, né? E já pode fazer diretamente no judicial. Eu já tive casos também de analisar processo. Eu sou juiz leigo na comarca de Astorga, eu analiso processos de pequena complexidade, esses processos do juizado. Então, eu já vi alguns advogados, o cliente sofre acidente, tem a lesão, vai no ML, produz um laudo. O ML dá uma porcentagem lá, 50% do crânio. 50% do crânio daria 6.450, se eu não me engano. Aí a parte, ela vai com esse laudo na seguradora da entrada, a seguradora aceita o laudo como uma prova, só que ela paga menos, ela paga 25%, que dá 2.362,50. Aí ele simplesmente entra no judiciário com o próprio laudo e o juiz paga a diferença. Então, eu acho que vale a pena vocês tentarem dar uma ligadinha no ML próximo à residência de vocês, próximo à cidade de vocês, ou à cidade de vocês, né, se for uma cidade maior que tem um instituto médico legal, ver se consegue agendar. Se eles pedirem judicial, tenta no administrativo primeiro. Você pode começar no administrativo com algumas seguradoras, tem alguns representantes de seguradoras, tem assessorias também, só que algumas assessorias cobram, né? Você tem um aplicativo para baixar, para tentar mandar os documentos, você tem o próprio correio, tem muito funcionário do correio bem instruído que vai conseguir dar entrada para você. E tem várias formas de dar entrada. Você pode dar uma pesquisada na internet, você vai achar alguma seguradora, alguma assessoria, alguém próximo à sua residência. Então, o valor foi muito baixo. Você pode procurar o judiciário para fazer essa revisão. Doutor, quanto tempo que eu tenho? Qual é o prazo? Finalizando. O DPVAT é 3 anos da data do acidente. Eu tenho um outro vídeo aqui, né? Eu já peço para vocês se inscreverem, que sempre tem algumas dicas legais. Eu tenho um outro vídeo aqui que também fala da súmula 278 da STJ, que o prazo ele começa a fluir quando você encerra o tratamento. Sofri um acidente ano passado, estou fazendo uma cirurgia esse ano, então começa a correr 3 anos quando você encerra o tratamento, quando você tem a ciência inequívoca. Então um vídeo explicando bem legal. E o outro prazo também é assim, dei entrada, recebi pouco, só que faz 2 anos, fiquei procurando advogado, enrolando, esperando uma cirurgia, alguma coisa, e agora, eu tenho 1 ano para entrar? Não, o prazo também é de 3 anos a partir do recebimento administrativo, começa a recontar o tempo a partir do pagamento. Ah, doutor, sofri um acidente, só que eu recebi logo em seguida, já faz algum tempo. Será que prescreveu? Quando que você recebeu? Ah, eu recebi hoje é 18, hoje é 19 de novembro de 2020. Recebi hoje. Então, só que meu acidente foi 19 de novembro de 2019. Então, vai contar 3 anos a partir de hoje que você recebeu. 18 de novembro de 2020, mais 3 anos. Beleza? Então, acho que vale a pena tentar, se você sofreu um acidente, que você entende mais grave, você tem uma farta documentação, você não recebeu totalmente suas notas fiscais, suas consultas médicas, então vale a pena você tentar a revisão do judiciário. Beleza?
Gente, tem o sininho também, se puder clicar ali para estar recebendo os novos vídeos, ajuda bastante na visualização aí do canal. Agora vai diminuindo um pouco as audiências, eu vou voltar gravando outros vídeos, são dicas assim bem pontuais, bem que ajuda bastante advogados e a própria população a entender um pouco dos seus direitos. São direitos pontuais que às vezes uma dúvida ou outra você acaba não entendendo e que vem aqui para sanar bastante essas dúvidas. Beleza? Obrigado, gente. Um bom dia, um abraço. Fiquem com Deus.